Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Márcia Pontes, instrutora de trânsito, e estou gravando esse vídeo para você no banco do carona, onde eu passei a maior parte da minha vida, no banco do carona. O carona é o cara mais despreocupado que tem no mundo. O negócio dele é sentar, botar o cinto e curtir a viagem. Carona fica assim, olha que bonito lá que eu vi, e o motorista lá ligadão. Carona vai aqui, põe o pé para cima, o carona toma aguinha, o carona presta atenção, ele vira o pescoço para trás. O carona não tem nenhuma preocupação, a não ser ir de carona. Já o motorista, esse é o que faz a parte ativa da direção o tempo todo. Agora, vocês imaginem, eu passei mais da metade da minha vida sentada nesse banco aqui do carona porque eu tinha medo de dirigir. Porque um dia falaram para mim que eu ia trocar pedal, que dirigir era difícil, e eu acreditei. Que nem uma esponja. Se tu pega uma esponja de cozinha e tem água, tu coloca ela em cima, ela suga toda a água. Mas se tu pegar a mesma esponja e colocar onde tem óleo queimado, ela vai sugar o óleo queimado. A esponja que absorveu a água, as coisas boas, essa tu põe detergente, sabão, lava de novo, tá nova. Agora, aquela esponja que absorveu a coisa ruim, o óleo queimado de uma fritura, não adianta tu botar álcool, não adianta tu botar água sanitária, sabão, não adianta, vai embora, joga fora, porque está inutilizada. Em algum momento ela vai ter aquela sujeira, aquela imundície, vai soltar um pouquinho de gordura. Não vai ter jeito, não vai adiantar. Entendem? Por osmose, absorção. E eu absorvia isso. Eu era a esponja que estava absorvendo o óleo queimado, porque eu acreditava em quem me dizia que dirigir era difícil, que eu não tinha cara de motorista, que eu não tinha jeito de motorista. E graças a Deus, aos 42 anos, eu resolvi mudar essa história. Mas essa história mudou não tão bem quanto eu gostaria. Uma vez eu estava dentro do ônibus, lotado, cheio, com 8 sacolas de supermercado, não tinha lugar para sentar. Eu me equilibrando com 4 sacolas em cada mão, me equilibrando com a coluna, naquela barra de ferro do ônibus, e o ônibus dali fazer curva, 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 e estava armando um baita temporal. Eu morava em Blumenau nessa época. Armando um baita de um temporal e todo mundo se pinchando dentro do ônibus, o ônibus lotado, cheio. E arrebentou 2 sacolas minhas, coisas foram para o chão. O ônibus estava muito cheio. Um repolho correu para debaixo do banco e naquela de... Um repolho pequeno, repolho roxo. E naquela, chacoalhava o ônibus, o repolho andava mais um pouco. Chegou lá na frente, perto do terminal onde eu ia descer. O ônibus parou para pegar um passageiro que ia subir, era pela porta da frente. E era uma quedinha, e o repolho, toim, toim, toim. Caiu escada abaixo. O cara pegou aquele repolho, ficou rindo, olhando para o motorista. E a turma de trás lá dizendo, é dela, é dela. Eu passei a maior vergonha na minha vida. E eu pensei, caramba, até quando eu vou andar de ônibus carregando sacola pesada que arrebenta dentro do ônibus e todo mundo ri na minha cara. Desci no terminal, tinha que pegar uma conexão, que era a linha 302 até o Ristel. Quem é de Blumenau vai saber. E o povo rindo, tu viu? A sacola da mulher arrebentou, kkkkkk. E era justamente um grupinho de adolescentes, e um deles tinha sentado no banco preferencial e não me deu a vez, né? E eu lá com um monte de sacola. Então é isso que acontece. Eu fui para casa, chorei, nunca me senti tão humilhada na vida, e eu disse, não, chega, esse medo bobo antes de entrar na autoescola vai acabar agora. Eu vou ter que me matricular na autoescola. Fui. A moça da autoescola pensava até que eu
queria roubar, porque eu ficava rondando a porta da autoescola com medo de entrar. Parava, olhava as placas, atravessava a rua, ficava olhando, sentava no ponto de ônibus na frente, deixava os ônibus passar, né? E esperando tomar coragem para poder entrar na autoescola. Quando eu me matriculei, eu disse para a moça, vamos logo, moça, com esse contrato aí antes que eu desista. Mas por quê? Porque eu tenho muito medo de dirigir, mas da onde? Falaram que é difícil, que eu vou trocar pedal e eu acreditei. Hoje em dia, se vocês me perguntarem se eu tenho um arrependimento grande na vida, eu vou dizer que tenho. Era não ter começado a aprender a dirigir mais cedo. Pois é. Mas essa história mudou. E graças ao meu medo de dirigir, porque a partir do momento que eu decidi enfrentar meu medo de dirigir, eu enfrentei uma série de outros medos na minha vida. Um monte de medo na minha vida, insegurança que eu tinha na minha vida, procrastinação, enrolação, ficava me enrolando para fazer uma coisa, sabe? E eu aprendi em frente, dirigir vai mudar toda a tua história. E realmente mudou toda a minha história. Agora eu tô no banco do motorista, porque a minha história mudou. E aquele banquinho do lado ali que era o do carona, não é mais. O meu banco agora é aqui, do motorista. Eu enfrentei o meu medo de dirigir. Eu percebi, eu descobri, eu notei, eu constatei que dirigir ia ser a melhor coisa que eu ia fazer na minha vida. O volante tá aqui, ó. Eu vivo agarrada nele. Eu estava fora da escola há 30 anos, voltei, concluí ensino médio, fiz minha graduação em segurança no trânsito, lá na Unisul, em Palhoça. Depois eu fiz a minha especialização em planejamento e gestão do trânsito. Depois eu fiz a minha especialização em direito de trânsito. Aí vieram os cursos, curso de instrutora, curso de examinadora, outros cursos, um intercâmbio internacional pela internet com profissionais no exterior, na Europa, para aprender os métodos de ensino mais avançados que faziam com que aqueles alunos de autoescola e aqueles alunos que estavam aprendendo a dirigir nesses países se envolvessem menos em acidentalidade no trânsito, dirigissem com segurança e criei meu próprio método de ensino a partir do método decomposto e adaptei para a minha vida de motorista e de professora de direção. As portas se abriram, me tornei palestrante, abri meu canal no YouTube, em outras redes também, tinha Orkut, tinha MSN, eu estou nas redes sociais desde 2010, com um único objetivo e uma promessa que eu fiz para mim mesma. Com todas as minhas dificuldades para aprender a dirigir, eu prometi para mim mesma o dia em que eu aprender a dirigir, o dia em que eu aprender a dirigir, eu vou ensinar outras pessoas a como aprender do modo correto, sem tremidinha, sem decoreba, sem jogar no trânsito para fazer um monte de coisa que não sabe ao mesmo tempo, com muito treino, com muita técnica, com muito exercício, explicando da maneira mais fácil possível para que as pessoas possam aprender, desenvolver e evoluir na direção. Dificuldades no começo, eu tive todas que vocês têm hoje, todas as dificuldades. Por isso que eu entendo tão bem cada um de vocês nos seus medos, nas suas inseguranças, nas suas dificuldades, e pode ter certeza que eu sei o caminho certo para ajudar você a superar isso tudo. Nossa, eu era ruim no começo, gente, mas ruim demais na direção, como todo mundo que está aprendendo, ruim demais. Não acertava nada, fazia conversão aberta, fazia zigue-zague, trocava marcha e dava tranco, encostava no protótipo da baliza, às vezes virava o volante para o lugar errado, em vez da traseira do carro entrar para a vaga, ela saía. Eu atravessava o carro no pátio, treinando baliza. Era tanta dificuldade, o carro morria, morria na ladeira, todas as dificuldades que vocês têm. Eu tinha medo de errar, não sabia como consertar, paguei alguns micos
depois de habilitada, porque eu achava que tinha uma habilitação na mão, que eu já podia ir para o trânsito. Tomei tanto susto que pensei, agora é hora de parar. Foi quando eu fiz esse intercâmbio internacional. Eu ia para a internet na época. Não tinha vídeos como tem hoje, tantos canais ensinando de tantas maneiras, mostrando pedal, mostrando com câmera de todo lado. Não tinha. Os poucos vídeos que tinham eram americanos. E tu não entendia muita coisa. Tu ia tentando ler pela imagem. Eu ia para as redes sociais pedir ajuda e as pessoas tiravam onda. Ah, lá vem a velha chata de novo, a velha burra que não sabe dirigir. Tive que passar por esse preconceito, por esse etarismo. E olha que eu tinha 42 anos na época. Hoje eu já li algumas coisas em redes sociais. Aquela velha que dirige pra caraca. Aquela velha que manda bem demais no volante. Tá bom, é a opinião das pessoas. A idade chega para todo mundo e só vai chegar na minha idade quem tiver vivo. Quem não tiver vai morrer novinho, que também não é negócio. Mas isso é papo para outro vídeo, quando a gente falar de idade para aprender a dirigir. Depois disso, eu transformei o meu método de ensino em um curso EAD, de educação à distância, com vídeos, com PDF, com livros de minha autoria. Escrevi 5 livros de minha própria autoria, todos com foco na superação do medo de dirigir, todos ensinando alguma coisa e acolhendo, abraçando no campo emocional. Me tornei instrutora de habilitados há muitos anos, trabalho com habilitado, mas com aquele habilitado que há anos não dirige e acaba sendo como um não habilitado. Pessoas que já bateram, pessoas que têm traumas, pessoas que têm dificuldades, que criam suas próprias dificuldades, que procrastinam, mas que com a ajuda certa elas superam. Gente, voltando aqui nas minhas dificuldades, lembrei de uma coisa agora. Em Blumenau tinha enchente, eu era recém-habilitada. E eu estava muito feliz que eu tinha ido no mercado buscar água, vela, comida, estocar comida, essas coisas, né? Só que eu entrei de terceira, fiz uma entrada num espetinho, petiscaria, um espetinho. Entrei de terceira, freiei com tudo, fiquei a um dedo da parede. Por pouco eu não derrubo aquela parede que tinha churrasqueira do outro lado, gente trabalhando, fazendo churrasco, pessoas comendo. Por pouco eu não provoco uma tragédia. Porque eu não aprendi a reduzir para poder entrar, estacionar o carro, reduzir de segunda para primeira. Eu não tinha aprendido isso, eu não sabia isso. Quando eu parava numa rotatória, num cruzamento, as pessoas que andavam comigo diziam: nossa, eu sinto até dor de cabeça quando ando de carro contigo. É horrível. Pessoas que queriam me corrigir porque eu fazia zigue-zague, tá andando com o carro torto, tá indo para lá, tá indo para cá. E eu só arrumei isso tudo quando eu parei de querer dirigir, de querer resultados rápidos, fui para a rua calma e tranquila e comecei a treinar. Mas antes disso eu treinava no espaço que eu tinha em casa, 2 metros para frente, 2 metros para trás. Eu ia aprendendo a dominar o carro, porque a minha garagem tinha 45 graus de inclinação e eu só podia subir de frente, descer de ré e com uma escadinha no meio. Tá aí a foto para vocês verem como é que era a minha garagem. Minha garagem, eu tinha um Celta. Antes do Celta eu tinha um Uno carburado, beberrão, que toda hora a lenta desregulava, carburador tinha que limpar. Então, foram nesses carros, no Uno, todo queixo duro, não tinha direção hidráulica, não tinha nada, não era um carro, era um carro pelado, assim, sabe? Pelado, não tinha vidro elétrico, direção hidráulica, não tinha nada disso. Era um carro pelado para tu pegar e dirigir. E ali eu me tornei motorista. Uma vez com a minha mãe, já velhinha, eu morava em Santa Catarina, eu fui até Porto Belo para minha mãe ver como estava, porque era a cidade da juventude dela, da infância, da adolescência dela, do começo da vida adulta. Minha mãe trabalhava num cartório lá em Porto Belo, morava em Tijucas, ia pedalando de bicicleta. Gente, ali foi fogo, porque o carro estava com a lenta desregulada, piorou,
parei numa baita subida, uma baita de uma fila. Eu não conseguia tirar o carro dali. O carro foi descendo, encostou num carro de trás, fez um barulhão. A minha mãe, tadinha, toda velhinha lá, apavoradinha, sentada no banco de trás, e eu tremendo, o coração saindo pela boca, uma dor de cabeça. Quando acaba, passei com ela por Porto Belo, mas nem vi nada. Não consegui almoçar depois, meu estômago não aceitava comida nenhuma. Imagina, estava nervosa. E eu disse, não, agora não. Agora eu vou ter que treinar, porque senão não vou dirigir. Levei o carro no mecânico. Ah, dona, aqui a lenta estava desregulada. Não é desculpa, a lenta estava desregulada. Mas se eu soubesse trabalhar os pedais, eu subiria aquilo ali sem dificuldade com a lenta desregulada. Fiquei uma meia hora lá, gente. O carro patinava, descia, não ia. Então, foi horrível. É por isso que não é que eu adivinho as dificuldades de vocês, é que eu passei por todas as dificuldades que vocês estão passando hoje. Ah, e tem mais 1001 perrengues que eu vou gravar um vídeo aqui só com os meus perrengues e as minhas dificuldades. Lembrei de uma. Um dia acordei de manhã bem cedo na casa da minha mãe no feriado e fui comprar pão. Só que eu fui dar ré e não olhei o retrovisor, não virei o volante direito, fiz a ré aberta demais, fui lá do outro lado da rua e bati no carro do vizinho estacionado. E agora, a vergonha, a cara caiu no chão e a vontade é de sair chutando a cara. Então, para você que vê a Márcia Pontes dirigindo hoje, que é instrutora, que é examinadora, pensa que não teve dificuldade, pensa que, essa não teve dificuldade pelo tanto que dirige. Não mesmo, tive todas as dificuldades. A diferença é que eu errei mais do que você. Eu não fiquei com medo de errar, eu errei mais, mas a cada erro eu procurava sempre buscar a solução para esse erro. Essa é a diferença. Eu errei mais, eu busquei mais acertar do que ficar reclamando dos erros. Por mais que eu tenha passado situações muito difíceis, muito. Tentando descer minha garagem, o carro ficou entalado. Eu consegui entalar o carro lá no meio da minha garagem, gente. De 45 graus de inclinação e uma escadinha no meio. O meu vizinho, com 28 anos de carta, não conseguiu tirar o carro dali. Foi preciso ajuda, outras pessoas vieram, ergueram o carro, colocaram ele numa linha reta, para o outro motorista experiente tentar subir, e eu e mais duas amigas empurrando a traseira do carro para cima para o carro ter força para subir. Foi muito perrengue, mas eu tô aqui. Eu sou sobrevivente do medo de dirigir, como você também vai ser. Se você acreditar em você, se você aceitar a ajuda aqui do canal, Escola para Motoristas Márcia Pontes. E o meu canal grande, aquele que tinha sido hackeado e foi devolvido, Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. Eu posto conteúdos diferentes nos dois canais, para você poder aprender em dobro, com a explicação mais fácil do YouTube. Então, achava que eu já nasci com volante na mão, que eu nunca tive dificuldade para dirigir? Tive sim, um montão. Como vocês. Eu sou uma pessoa exatamente igualzinha a vocês, que teve as dificuldades, mas eu corri atrás. Eu procurei ajuda, foi a coisa mais corajosa que eu já fiz na minha vida, pedir ajuda, procurar ajuda para superar essas dificuldades. E eu sei que também você vai superar, porque eu estou aqui para te ajudar. E dificuldade para aprender a dirigir, eu sou mestre, disso aí eu entendo, hein? E eu sei o caminho de volta para a luz. Eu sei como te ajudar a superar tudo isso. O meu nome é Márcia Pontes, eu sou instrutora de trânsito, tenho formação como examinadora de trânsito também, e estou aqui no canal para te ajudar. Se inscreve, ativa a sinetinha para o YouTube entender que você quer continuar assistindo os meus vídeos. Cada vez que você deixa um like num vídeo, para mim é um termômetro. É para saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. Vídeo com pouco like, o pessoal não gostou, não vou mais falar desse assunto. E pode ser que seja um assunto que você mais gostou, mas deixou de colocar o teu like ali. Compartilha para ajudar outras pessoas e conta sempre comigo.
Fica ligado aqui no canal, nos vídeos novos que eu vou postar. Acredita em você, que se você deixar, eu vou te transformar em motorista. Um grande beijo, continua aqui, assiste os vídeos do canal, as playlists. A gente fez uma semana da motivação aqui para o exame prático, sabia? Tá nas playlists. Corre lá, assiste, não perde nenhum vídeo. E eu sigo aqui gravando mais videoaula para vocês. Até mais, pessoal. Beijo grande. Tchau. Até breve. Vem comigo. Vem comigo.